Ao longo de quase 3 décadas, toda vez que a edição do Repórter ESSO ia ao ar, o país literalmente parava para ouvir a testemunha ocular da história, ou o primeiro a dar as últimas, como anunciavam as chamadas características, junto com sua inconfundível cortina musical. São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre também tiveram uma edição própria do programa, que consagrou, no Rio de Janeiro, locutores gaúchos como Heron Domingues e, em Porto Alegre, Rui Figueira e Lauro Engemã. Um dos programas de maior credibilidade da história do rádio, o Repórter ESSO se manteve no ar por quase 28 anos, transformando-se num ícone do radiojornalismo. O Repórter ESSO, que encantou gerações, infelizmente teve um triste fim. Hoje vamos ficar sabendo como foi o último programa e você vai emocionar. Você também vai ficar sabendo qual foi o verdadeiro objetivo do Repórter ESSO. É este o vídeo de hoje. E você lembra do Repórter ESSO? Comente aí, eu quero saber. Obrigado por se inscrever no canal, eu sou Marconi Miranda, pega aquele cafezinho e vamos para a história. É preciso lembrar o contexto histórico em que o programa foi lançado. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil, então, Getúlio Vargas, estava dividido entre os alemães e a causa aliada. Criado para dar notícias da guerra, o Repórter ESSO resultou da pressão norte-americana para que o governo Getúlio Vargas aderisse aos aliados contra o eixo Alemanha, Itália e Japão. Era o tempo da política da boa vizinhança. Na época, agentes dos Estados Unidos planejaram invadir o Brasil e assim tirar Getúlio do poder, já que Getúlio ainda estava neutro na guerra. No entanto, em uma reunião, um dos agentes disse: "O Brasil é um país pacífico, não tem necessidade de fazer isso." Esse agente então decidiu invadir o Brasil, mas de outra forma. E foi assim que, silenciosamente, o Repórter ESSO invadiu o Brasil, sempre noticiando notícias que desconstruíam a Alemanha. E assim, silenciosamente, o Repórter ESSO manipulou Getúlio Vargas e muitos outros países para uma boa causa, para que entrasse na guerra contra os alemães. Os Estados Unidos usavam então sua política de boa vizinhança para se firmar como potência mundial e liderança entre as nações das Américas. O estilo de vida americano era propagado no Brasil através do Repórter ESSO, trazendo elementos que iam da Coca-Cola ao personagem da Disney, Zé Carioca, aliado a grandes projetos estruturais. Foi nesse contexto que chegou ao país o programa que foi um ícone do radiojornalismo nacional, o Repórter ESSO. Além das notícias da guerra enviadas por uma agência internacional de notícias sob o controle dos Estados Unidos, o Repórter ESSO também dava ênfase a notícias de autoridades notáveis, estrelas, astros de cinemas e feitos científicos norte-americanos. O programa já existia em outros países e, ao longo de sua história, foi transmitido em 15 nações por 60 emissoras. O seu Repórter ESSO, ou simplesmente Repórter ESSO, foi então um noticiário do rádio e da televisão brasileira e seguia a versão americana do programa do mesmo nome. Foi o primeiro noticiário de radiojornalismo do Brasil que não se limitava a ler as notícias recortadas dos jornais, pois as matérias eram enviadas por uma agência internacional de notícias sob o controle dos Estados Unidos. O Repórter ESSO era então patrocinado por uma empresa dos Estados Unidos de petróleo conhecida como ESSO do Brasil. Os locutores que fizeram maior sucesso foram Benedito, Rui Rezende, Damácio Jordão, Cali Filho, Gotijo Teodoro, Luiz Jatobá, Heron Domingues. Esse foi o maior Repórter ESSO de todos os tempos.
Os slogans mais famosos eram o primeiro a dar as últimas e testemunha ocular da história. O programa trouxe para o radiojornalismo brasileiro a informação por ele divulgada não apenas como notícia, mas constituída também em texto dirigido, propaganda político-ideológica, produzindo e construindo sentido e com alvo certo, o governo e determinados segmentos da sociedade brasileira. Não obstante, a Segunda Guerra acabou depois que o repórter Esso noticiou a célebre frase de um jornal da época: exprime a importância e credibilidade que o repórter Esso conquistou. A primeira transmissão ocorreu então na Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, em 28 de agosto de 1941, iniciando a cobertura do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O programa inicialmente foi criado para fazer a propaganda da guerra americana direcionada ao povo brasileiro. Iniciou então sua atividade em 41, apoiado pelo presidente Getúlio Vargas e sob orientação do Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP foi um dos primeiros sintomas da globalização das comunicações. O pacote cultural e ideológico dos Estados Unidos incluía, em suas várias edições diárias, uma síntese noticiosa de 5 minutos rigidamente cronometrados, a primeira de caráter global, transmitida em 14 países do continente americano, por 59 estações de rádio, constituindo-se na mais ampla rede radiofônica mundial. Realizou também ampla cobertura da Guerra da Coreia em 1950, enviando correspondentes para o campo de batalha, assim como na Segunda Guerra. Além das guerras, o programa radiofônico dava bastante ênfase às notícias de autoridades, notáveis, estrelas e astros de cinema e feitos científicos norte-americanos. O repórter Esso não informava notícias da Europa, da Ásia e da África, se não houvesse interesses norte-americanos envolvidos. Noticiou também com exclusividade o suicídio de Getúlio Vargas em 54, pelo fato de a empresa patrocinadora ter amplo trânsito no Palácio do Catete. Em 57, informou com grande ênfase a explosão da bomba de hidrogênio. Em 59, informou que Fidel Castro vencera a Revolução Cubana, reforçando o avanço do perigo comunista na América Latina. O repórter Esso, que encantou gerações, terminou suas transmissões em 31 de dezembro de 68. Na última edição, transmitida pela Rádio Nacional e pela Rádio Globo do Rio de Janeiro, a partir das 20 horas e 25 minutos da noite, o locutor Roberto Figueiredo entrou no ar noticiando sobre as festividades do ano 69, falando sobre a previsão do tempo nas principais cidades do país e as principais notícias dadas pelo repórter Esso em 27 anos de atividade. Durante a leitura dessa última, Roberto Figueiredo começou a chorar e a se emocionar, chegando a um ponto em que o locutor reserva, Plácido Ribeiro, que estava no estúdio na hora do noticiário, seguiu a leitura. Roberto tentou se recompor e, aos prantos, encerrou o último repórter Esso, desejando uma boa noite e um feliz ano novo. E assim o repórter Esso teve um triste fim. Vamos ouvir o áudio. 1955. Descoberta a vacina antipólio. Deposição de Carlos Luz e Café Filho. 1957. Explode a primeira bomba de hidrogênio. 1958. Os russos lançam ao espaço o primeiro Sputnik. 1959. Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1960. O seu repórter Esso vai a Brasília para transmitir os detalhes da inauguração da nova capital do Brasil. 1961. Renuncia Jânio Quadros. Roberto Figueiredo, então, se recompõe e narra pela última vez o repórter Esso.
Em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso. Na televisão, o noticiário foi apresentado pela última vez em 31 de dezembro de 1970 na TV Tupi, na TV Record. Em 2022, o SBT criou o Repórter SBT com formato deliberadamente inspirado no antigo Repórter Esso. Pequenas inserções ao estilo radiofônico, sendo utilizada até a vinheta do antigo programa, que hoje pertence à Rede Record. No entanto, eram novos tempos, não fez tanto sucesso quanto o antigo. Este foi o vídeo de hoje. Deixarei agora na tela final outro vídeo contando a história do repórter Esso Heron Domingues. Clique e confira. Rio de Janeiro, uma emissora de O Globo, o maior jornal do país. São 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, repórter Esso, alô? Professor 20, boa noite. Aqui fala o repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Estou indo embora, mas eu voltarei.